Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro Vida em Cristo. Como é bom poder estar aqui juntos novamente para a partilha da Palavra de Deus, já nesta manhã. E com a graça dele, estamos aqui novamente. Já agradecendo ao Senhor por mais um dia. Ele que nos concedeu a graça de mais um dia. Assim como toda a natureza, a cada amanhecer, louva, glorifica o Senhor, nós também queremos já louvar ao Senhor nesta manhã, por toda a beleza, por toda a grandeza da sua criação, pela graça que o Senhor nos dá de um novo dia, de um novo amanhecer. Agradecemos já ao Senhor por tudo aquilo que Ele já prepara para cada um de nós nesse dia de hoje. Por isso nós já iniciamos dando honra, glória e louvor ao Senhor. Já pedindo que o Espírito Santo já vai nos abençoando. E que o nosso coração já esteja assim, bem desejoso e sedento, para beber dessa água pura. Essa água viva que sacia a sede da nossa alma, que é a palavra de Deus. Já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesta manhã. E antes de nós irmos para a Palavra de Deus, vamos ouvir uma mensagem retirada do Diário de Santa Faustina, aquilo que hoje o Senhor quer nos falar através dessa mensagem. A mensagem hoje está no parágrafo 1739. É Jesus que vai falar com Santa Faustina. Ele disse assim: escreve, minha filha, que eu sou a própria misericórdia para as almas contritas. A maior miséria da alma não me inflama de ira, mas o meu coração se comove por ela com grande misericórdia. Pedimos ao Senhor hoje que nos dê a graça de ter uma alma contrita, um coração contrito com Deus. Jesus, ele vai dizer que seja qual for o tamanho da nossa miséria, do nosso pecado, maior é a sua misericórdia para com nós, para com essa alma. Ele diz, maior miséria da alma não inflama de ira, mas o meu coração se comove por ela, com grande misericórdia. Agradecemos, Senhor, por essa grande misericórdia. Ficamos com essa linda mensagem, hoje retirada do Diário de Santa Faustina. E agora, neste momento, já vamos preparando o nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Vamos ouvir aquilo que hoje Jesus quer nos falar através da tua palavra. O evangelho hoje está em São Marcos, no capítulo 6, do 17 até o 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não é-te permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo. E por isso o protegia e gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte. Os oficiais e o cidadão importante da Galileia. A filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei.
ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedir, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que eu devo pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar o juramento diante dos convidados. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão e trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá e levaram o cadáver a sepultar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. E aqui vemos que nem a morte pode calar a voz do profeta. A cabeça de São João Batista foi arrancada. A voz corajosa de São João Batista foi calada pelo corte da cabeça. Mas a palavra divina continua produzindo efeito. Pois sabemos que, apesar do constrangimento por causa da firmeza das palavras, ainda assim Herodes gostava de ouvir João Batista. Porque ele tocava a sua consciência. Quando Herodes soube de Jesus, logo ele pensou que João havia ressuscitado para atormentá-lo. Porque a palavra de Deus, ela continua fazendo efeito. Ainda que as vozes dos seus profetas sejam caladas neste mundo. Porque a verdade não pode ser calada. A palavra divina não pode ser calada. O martírio de João Batista nos recorda a primazia da palavra de Deus, que não volta sem produzir o seu efeito. Por isso devemos ser porta-voz e anunciar a palavra divina que restaura todas as coisas. A palavra de Deus, ela tem poder de transformar, ela tem poder de transformar todas as coisas. Ela gera conversão, que toca e faz com que a nossa vida cresça em santidade e qualidade também. Que cresça na nossa vida a qualidade da nossa entrega total a Deus. Quando nós entregamos totalmente a Deus, nós também crescemos. E a palavra divina, quem produz o efeito necessário nas nossas vidas. Mas o que nós precisamos é estar atentos. Exatamente aquilo que o Evangelho, Jesus diz: não tenha medo daquele que pode matar os vossos corpos, mas sim daquele que pode lançar o vosso corpo no inferno. Meus amados irmãos, vivemos num mundo com muita violência, tantas confusões, desigualdades, seja por causa das crises econômicas e tantos outros fatores. Mas o que nós precisamos mais é estar atento exatamente àquilo que no Evangelho Jesus diz. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos e o nosso coração aberto para ouvir aquilo que Jesus nos diz no Evangelho. Não tenha medo daquele que pode matar vossos corpos, mas devemos temer aquele que pode lançar vosso corpo e a vossa alma no inferno. Hoje nós estamos celebrando o martírio de São João Batista. Morto, decapitado, porque ele defendeu a verdade. Porque ele denunciou o pecado. O pecado de Herodes, que era um pecado de adultério, de adúltero. Foi por zelo pela salvação daquela alma. João queria salvar aquela alma.
E João então é decapitado. Mas é interessante pensar qual é a verdadeira vítima dessa história, nessa narração. João Batista, um homem de fé e mártir, foi para o céu. Invocamos ele hoje como nosso intercessor e modelo de fé. E aqui nós vemos quem se tornou a verdadeira vítima: o poderoso Herodes. Para este mundo que, até então, tem suas mãos manchadas de sangue inocente e se tornou um homicida. Quem é a vítima, então? Herodes, que obstinadamente está longe de Deus, vive uma vida no pecado. E Jesus disse que o salário do pecado é exatamente a morte. João Batista está vivo. Contempla a face de Deus, porque morreu denunciando o pecado e anunciando a verdade. Esta é a missão do profeta: não ter medo de falar a verdade e denunciar o pecado. Todos nós também somos chamados. Como batizado também somos profetas. Somos chamados a denunciar o pecado. Para o cristão, a morte é como fechar e abrir de olho para estar na eternidade. Por isso, na verdade, ninguém pode prejudicar verdadeiramente um cristão. Não há nada que se possa fazer para prejudicar verdadeiramente um coração apaixonado por Deus. Nada. Ele se torna mártir para estar com Cristo e entrar na bem-aventurança. Todos que perseguem aqueles que são de Cristo estão perseguindo Cristo. Estão perseguindo o próprio Jesus. Quando Paulo perseguia os cristãos, perseguia a igreja, Jesus apareceu para ele e disse: "Por que me persegues? Por que me persegues?" Porque quem persegue os cristãos está perseguindo o próprio Cristo. O grande mal é o pecado. E ninguém pode nos obrigar a pecar. Temos a liberdade. Deus nos deu duas opções diante de ti: coloca a vida e coloca a morte. A palavra de Deus vai nos dizer isso. Qual das duas você quer escolher? Essa é a nossa liberdade de escolha. O céu ou o inferno. Temos a liberdade. Vida ou morte. O pecado nos leva à morte. É preciso que existe uma consciência diante do pecado. Um pecado cometido com consciência. Sabemos que há tantas pessoas que levam a vida de pecado e muitas vezes não têm consciência de que isso é pecado. Não tem consciência da verdade diante do pecado. Mas aquele que toma consciência dos seus pecados deve transformar, mudar de vida. A verdade, quando a verdade chega, a mentira tem que desaparecer. É como a luz, quando a luz chega, as trevas têm que desaparecer. Sabemos que o pecado nos faz perder a cabeça. Há tantas pessoas perdendo a cabeça por causa do pecado. Veja, não foi João quem perdeu a cabeça. Ele morreu decapitado, mas não foi ele quem perdeu a cabeça. João nos ensina que não podemos nos calar diante do erro, do pecado. Não por uma outra razão, senão pelo desejo de salvar uma alma. Nós precisamos gritar não ao pecado. É por isso que nós, como pais, mães, temos que ter autoridade sobre nossos filhos. Não deixar que eles tragam para dentro da nossa casa o pecado. Temos que colocar limites. Não podemos aceitar em nome da caridade. Nós, como pais, temos que ter autoridade para com nossos filhos. Como pais e mães. Para que nós não se tornamos cúmplices dos pecados. Precisamos bater o pé e dizer não. Precisamos bater o pé e dizer não. Cada um é livre para fazer
fazer a sua escolha. Não acolha o pecado, coloque da porta para fora. Não deixe que ele entre dentro da sua casa. Devemos colocar da porta para fora, porque assim vamos proteger a nossa juventude. O que nós queremos para os nossos filhos é o melhor. O pai e a mãe sempre querem o melhor para os seus filhos. E o melhor que nós podemos dar para os nossos filhos é o céu. Queremos que eles sejam felizes por 10, 20, 30 anos, 40 anos? Ou queremos que eles sejam felizes para sempre na eternidade? Não podemos nos calar por respeito humano. Porque esse respeito humano vai lançar muitas pessoas no inferno. É claro que existe hora de falar, hora de calar. Mas existe também hora de agir, de tomar decisões. A palavra de Deus nos diz que precisamos ter sabedoria para falar na hora certa, calar na hora certa e agir também na hora certa. Porque, ao contrário, podemos nos desperdiçar grandes oportunidades de salvação, conversão. Devemos agir com sabedoria vinda de Deus, pedindo que o Espírito Santo nos dê a palavra certa, do jeito certo, na hora certa. E não podemos agir com respeito humano, mas por respeito a Deus, por amor a Deus, pela salvação. Devemos agir na esperança de salvar as pessoas, para salvar as almas. A palavra de Deus que é anunciada, o evangelho de Deus que é anunciado para poder salvar as almas, para trazer elas para perto de Deus. Pedimos hoje a intercessão de São João Batista para que nós tenhamos a coragem que ele teve de anunciar a verdade e de denunciar o pecado. Não podemos ter medo desse sistema que nos ameaça, assim como João Batista não teve medo. Não teve medo de dar a vida, de dar sua vida pela verdade. Nós também temos que ter a coragem para denunciar o pecado, aquilo que vai contra os valores da família, contra os valores da vida. Pedimos hoje ao Senhor a humildade, a sabedoria e a coragem, até de dar a vida por amor a Jesus e a tua palavra e ao teu evangelho, com um coração que ama a Deus acima de tudo. Pedimos a intercessão de São João Batista, que interceda por cada um de nós, para que nós tenhamos o mesmo amor que ele teve por Jesus. Não ter medo de levar a palavra de Deus, de falar a verdade. Ele é quem apontou para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E é ele que todos os dias nós recebemos também no altar. Quando o Padre diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele se sacrifica todos os dias por nós, nos altares. O Cordeiro que foi imolado em sacrifício por amor a cada um de nós. Meus irmãos amados, ficamos hoje com esta palavra, rezemos com ela. Meus amados irmãos, compartilhe, inscreva-se no canal. Isso faz com que outras pessoas também tenham experiência com a palavra de Deus. Seja você também um instrumento nas mãos de Deus. Hoje estamos juntos em oração e Deus está do alto do céu e Ele se inclina para olhar para cada um de nós neste dia. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Nós encontramos amanhã com a graça de Deus para mais um dia refletir sobre a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que abençoe o seu dia. E até a próxima.